Conexão Geral, geral com 2e.com.br, buscador, notícias de Montenegro e aplicativo para você falar com o cliente direto do WhatsApp. Nós hoje vamos falar sobre um assunto interessante, que é a nossa política. Então, gostaria de contar algumas histórias. Na realidade, algumas histórias que estavam para ser contada há muito tempo. Estava esperando a hora certa de contar as histórias. E agora veio esse momento aí, que a princípio era para ser uma live semanal e agora virou diário. Então é a oportunidade para contar histórias, né? Principalmente para a juventude, os novos que não conhecem a história da política, como é que funciona. Então, a minha história vem há 50 anos, né, na política, desde o tempo da juventude, né, do partido. Fui presidente da juventude do partido, depois diretório e essas coisas todas, né? Candidato, né? No ano 2000 fui candidato a vereador, fui suplente de vereador, coordenei algumas campanhas aí para prefeito. Então vamos contar um pouco dessas histórias, né? Na realidade não vou poder me estender muito para não ficar muito grande o vídeo. Vamos repartir essa história em capítulos, né? Hoje então seria o primeiro capítulo. Então nós temos no Brasil 33 partidos políticos, né? Será que nós temos conteúdo programático para todos esses partidos? Talvez não, né? Inclusive, estive dando uma olhada nos estatutos. Parece que alguns foram copiados dos outros, sabe? Tão iguais que são. E tem na fila, em processo de pedindo autorização para a formação, mais 77 partidos. Então, quer dizer, se somar, né? Nós teríamos 110 partidos, né? Se forem aprovados os que estão aguardando, 33 com mais 77, 110 partidos no Brasil, né? Parece que está sobrando partido, né? E vamos falar um pouco também das campanhas, né? As campanhas eram feitas com um panfleto chamado Santim, né? Que era ali a foto do candidato e alguma informação sobre ele, que ia nas casas e distribuía, né? E agora é feito através dos robôs das redes sociais, né? E surgiu também agora a fake news, né? Que é as notícias falsas, as fofocas da política. Inclusive tem até uma CPI em Brasília. Mas na realidade isso já era feito através dos panfletos, né? Então a fake news era feita através de papel, de panfleto. Então se botava ali se inventava uma história, às vezes era verdadeira, a maioria das vezes não era verdadeira, se criava aquele fato e distribuía aquele panfleto, né? Era o fake news em papel, né? Agora tem fake news na internet. Na realidade é a mesma coisa, não mudou nada, né? Certo? E na realidade a política está junto com toda a estrutura da sociedade, né? Sociedade do consumismo, né? Então o consumismo é a maior religião e é o maior partido político também, né? Então tudo depende da questão financeira, né? E a corrupção não tem partido, não tem ideologia, ela varre tudo assim direto, né? Desde a extrema direita até a extrema esquerda ela consegue
se apropriar, né, das políticas, né? E os empresários corruptos, eles se aproximam dos governos para corromper as pessoas, né? É independente se é direita, se é esquerda, se é centro, né? A corrupção, o dinheiro não tem partido, né? Temos também a corrupção dos eleitores, que negociam o apoio político aos candidatos em troca de vantagens pessoais. E muitas vezes pela sua própria condição, né? Que às vezes tem pessoas numa condição bem precária, né? Que às vezes não tem nem o mínimo, né? O básico. E aí então não resta outra alternativa do que aproveitar a oportunidade de vender o voto, né? Para conseguir alguma coisa. E os políticos são muito prejudicados pela questão do ego, né? Isso, às vezes se diz, né? Ah, ele era uma boa pessoa, né? Mas daí foi eleito, assumiu o cargo e agora não pensa mais no povo, pensa só em si. É por causa do ego. Eu tive essa experiência aí quando fui candidato, que você tem que cuidar, né, o ego. O ego é uma coisa muito perigosa em todos os aspectos da nossa vida, mas na política mais ainda, né? Porque você pode ser eleito e esquecer, né? Esquecer do povo, esquecer as promessas, esquecer o propósito, né? E também, se você perde uma eleição, você pode até entrar num processo depressivo, né, de estresse e até prejudicar a sua saúde. Então são uma série de coisas que o ego interfere na política e tem que ter muito cuidado, né, para não ser prejudicado. No ano 2000, então, eu tive essa candidatura e eu fiz uma lista de algumas coisas que as pessoas pediam, né? Se você me pagar uma cachaça, um leite, ideia, 10 reais, 20 reais, um tijolo, aterro, telha, emprego, casa, terreno, exame médico, conta de luz, conta de água, IPTU, né? Uniforme para time de futebol, né? As cadeiras na igreja, o piso na igreja, o forro na igreja. Então, é muita coisa, né? E eu acho que já estou me falando demais, né? Mas na próxima vez nós vamos separar algumas histórias, porque para contar tudo não vai dar para ser num dia só, né? Mas para concluir, então, eu vou contar uma aqui, que é da placa na igreja, né? Então a igreja, o pastor me procurou, disse: GG, você é muito meu amigo, eu quero botar uma placa lá, tem um terreno lá do lado da igreja, eu vou botar uma placa lá da tua candidatura. Não, mas eu não mandei fazer placa nenhuma, não estou colocando placa. Daí ele disse: não, mas faz uma placa. E era um lugar estratégico, um lugar bom. Aí ele me convenceu a fazer a tal da placa. Aí gastei com a tal da placa, botei a placa. O que aconteceu? Passou uma semana, tinha uma outra placa lá de um outro candidato, inclusive do mesmo partido, né? Só que tinha tirado a minha placa e colocado a placa do outro candidato. Aí eu cheguei lá e questionei o pastor. Pastor, o senhor me pediu para mim fazer uma placa para botar aqui, né? Eu nem placa eu não tinha feito nenhuma. Fiz essa especial para o senhor me tirou ela e botou do outro candidato. Pois tu vê que a igreja estava precisando aí um dinheiro, e apareceu um outro candidato aí, fez uma oferta boa para a igreja, para a obra. Então a gente teve que tirar a tua placa aí e colocar dele. Eu digo: tá bom então.
Daí ele disse, ó, tu vai levar a tua placa? Eu digo, não vou nem levar essa placa, vou deixar ela aí porque nem vou botar em outro lugar essa placa. Então, são histórias da política que a gente vai estar contando aí, vamos fazer uma série, né? Não dá para contar, 50 anos em 5 minutos é muito pouco, né? Então vamos dividir essa história em capítulos, vamos contando histórias da política em Montenegro. E para encerrar, então, nós vamos encerrar com uma poesia de Mário Quintana. Né? Para falar de política, nada melhor do que encerrar com poesia. Né? Então, poesia do Mário Quintana. Nós temos que ter esperança, né? Que a política melhore, que ela evolua. Né? Então, essa poesia do Mário Quintana expressa esse pensamento. Né? A esperança é um urubu pintado de verde. Mário Quintana. Obrigado. Tchau.